Então sejam bem-vindas. Vamos começar deitadas. Podem se deitar. E já vamos começar relaxando, soltando o corpo. Experimente a melhor posição para o seu corpo. Vai fazendo ajustes, experimentando. Vai se acomodando. Isso. Perceba qual a melhor posição para as pernas, para os braços. E vai soltando. Soltando o peso da cabeça. Soltando as pernas. Soltando os braços. Toda a atenção fica em você mesmo. Estou tirando o som, se precisar, só pedir, só chamar. Mas agora, toda a atenção em você mesmo, se acomodando, para depois soltar o corpo, sentindo as partes do corpo que tocam e que não tocam o chão, e procurar soltar o peso do corpo nesses pontos. Relaxando também as partes que não tocam o chão. E como é relaxar agora no início da prática? Vai soltando. Soltando os pés, as pernas, quadril, soltando o peso das costas no chão, os braços, os ombros, soltando a cabeça. Percebendo a respiração, se envolvendo com as respirações, percebendo o ambiente em que você está, a temperatura do ambiente em que você está. Os sons ao seu redor, os sons mais distantes, os sons mais próximos, o som da minha voz. Percebendo os aromas, o toque da roupa na sua pele, o toque da pele com o tapete, percebendo a respiração,
Inspirando mais profundo, levando os braços lá para trás, espreguiçando, movimentando os pés. Relaxando os pés, voltando os braços, flexionando as pernas, levando um pé no chão, depois o outro, os joelhos para o alto, aproximando os joelhos do tronco, movimentando, sentindo o toque das costas com o chão, do quadril, fazendo pequenos movimentos com as pernas. Sentindo como quem massageia as costas, massageia a região lombar. Vai parando devagar com os movimentos, mantendo os joelhos como estão. Observe o toque das costas com o chão. Relaxe os ombros. Aproxime ainda mais as coxas do seu abdômen. Sinta o toque do abdômen contra as coxas contra o abdômen. Perceba o movimento respiratório na região do abdômen. Quando ele expande, o ar entra, quando ele relaxa, o ar sai. Sem tensionar os ombros, o pescoço, leve a testa em direção aos joelhos. Continue respirando. Volte devagar a cabeça. Leve os pés no chão, os joelhos para o alto. Deixe os braços ao lado do tronco. Vire a cabeça gentilmente de um lado para o outro, relaxando o pescoço, massageando o couro cabeludo. Vai parando no centro, soltando o peso da cabeça. Leve os dois braços estendidos lá para trás. Sinta o toque das costas com o chão e veja o quanto pode estender os braços. Observe toda a extensão da sua coluna, desde a base. Leve o queixo em direção ao peito, sem tirar a cabeça do chão, a cabeça continua solta no chão. Você estende bem os braços, relaxa o abdômen. Deixa a respiração natural. Volte a cabeça, o queixo. Relaxe os braços e volte os braços ao lado do corpo. E acomode-se. Solte o peso da cabeça, relaxe os ombros, relaxe o pescoço. E acomode-se bem. Traga o joelho direito em direção ao peito
Entrelaça os dedos das mãos e puxa o joelho direito em direção ao peito, relaxando bem a perna que você puxa, relaxando o pé, relaxando a articulação da coxa com o quadril, sem tensionar os ombros. Continue relaxando a perna e aproximando o joelho do peito. Agora, segure por trás da coxa e tente estender a perna, levando o pé lá em direção ao teto. Isso. Procure achar um ponto de equilíbrio para que você tire o esforço desnecessário. Procure não tensionar onde não precisa. Estamos trabalhando o alongamento da musculatura posterior da perna direita. Se for possível, aponte os dedos para a sua cabeça, os dedos do pé direito para a sua cabeça, intensificando esse alongamento. Volte devagar, flexionando a perna direita, levando o pé direito até o chão. Mantenha as duas pernas flexionadas, observe o quadril do lado direito, compare com o lado esquerdo. Aproxime agora o joelho esquerdo do peito. Entrelace os dedos das mãos, puxa o joelho esquerdo em direção ao peito, relaxando bem a perna que você puxa, relaxando o pé, relaxando a articulação que você está trabalhando agora. Sinta o movimento respiratório na lateral esquerda do seu abdômen, que está em contato com a coxa. Toda a atenção em você mesmo. Segure a perna por trás da coxa agora e tente estender a perna dentro do seu limite, sem tensionar, procurando estender a perna, achando um ponto de equilíbrio, deixando que o peso da perna fique lá no seu quadril. Toda a atenção em você mesmo. Observando a sensação. Se for possível, aponte os dedos do pé para a sua cabeça, apontando o calcanhar lá para o teto, intensificando o alongamento. Observe o que acontece. Volte, flexione a perna esquerda, leve o pé esquerdo até o chão. Os pés no chão, os joelhos para o alto. Solte o peso da cabeça, relaxe os ombros, pescoço. Sinta o toque do quadril com o chão. Leve a atenção para a região do assoalho pélvico. E agora nós vamos exercitar o assoalho pélvico fazendo as contrações. Primeiro, a Shivini Mudra, que é a contração máxima e o relaxamento, por 15 vezes, se for possível. Contraia ao máximo e relaxe. Contraia e relaxe. Contraia, relaxe. Contraia o assoalho pélvico e relaxe. Contraia e relaxe. Contraia, relaxe. Contraia, contraia, relaxe. Contraia, relaxe. Contraia, contraia, relaxe. Contraia, relaxe. Contrai, relaxe. Contrai, relaxe. Contrai, relaxe. Contrai, relaxe. Contrai e mantém a contração. Por 30 segundos, se puder manter a contração. A respiração é livre. E você continua contraindo, levando a região do assoalho pélvico lá em direção ao seu umbigo. Só mais 10 segundos. Contraia, contraia.
Respiração continua, contraia e relaxe. Relaxa solo pélvico, solte o peso do corpo. Observe o efeito do que você fez. Então é muito importante trabalhar a região do assoalho pélvico. Se puder, faça sempre esses exercícios. Estamos trabalhando os 2 tipos de fibras musculares quando fazemos esses 2 tipos de exercício. Se tiver tudo bem, vamos mais uma vez contrair e relaxar o assoalho pélvico. Contraia e relaxe. Contraia, relaxe. Contraia, relaxe. Contraia, relaxe. Contraia ao máximo, relaxe. Contraia, 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 relaxe. Contraia e mantenha a contração se possível. Não é a contração do quadril, é a contração do assoalho pélvico. Identificamos a região do assoalho pélvico, procuramos contrair por 30 segundos. Mais 15 segundos, se escapar, contraia novamente. Passados 30 segundos, relaxe. Relaxe a região do assoalho pélvico. Escorregue os calcanhares, solte as pernas. Acomode o corpo, solte o peso do corpo no chão. Relaxe bem o pescoço, os ombros, solte o peso da cabeça. Deixe a respiração livre. Vai acomodando, soltando cada vez mais o seu corpo. Relaxando tudo lá por dentro. Aproxime as pernas e os pés. Leve o braço direito estendido lá para trás. Mantenha o braço próximo à orelha e comece a escorregar o tronco para a esquerda, lateralizando. A cabeça continua bem apoiada no chão, os ombros, o tronco. Você só escorrega para a esquerda com as pernas estendidas. Isso, pernas unidas e estendidas. Ótimo. Observe a lateral direita do seu tronco. Respire. Agora, flexione a perna esquerda. Deixe o pé esquerdo no chão. Leve a mão direita. A cabeça pode ficar apoiada na mão direita se você preferir. Acomode bem a sua cabeça, relaxe o seu pescoço. Se for possível, com a mão esquerda, segure o tornozelo esquerdo. Se não, mantenha o braço esquerdo estendido no chão. Observe o alongamento que acontece na lateral direita do seu tronco. Se já estiver forte, você mantém assim.
Se estiver fácil, você pode escorregar o calcanhar direito para o lado esquerdo um pouco, intensificando o alongamento do lado direito do seu tronco. Solte o peso da cabeça, relaxe. Se ficou forte, você volta. Procure fazer respirações mais profundas, sentindo o movimento respiratório na lateral direita do seu tronco, sentindo o expandir interno quando você inspira e o relaxamento quando você solta o ar. Gentilmente, solte o tornozelo esquerdo, volte o calcanhar direito, volte o tronco, volte o braço, estenda as pernas, solte bem o seu corpo, os braços soltos ao lado do corpo, as pernas soltas no chão e a cabeça. Observe o lado direito, o lado esquerdo do seu corpo, o lado que você alongou e que você ainda não trabalhou. Se você respeitou seus limites, qual a sensação que fica? Aproxime novamente as pernas, leve o braço esquerdo estendido lá para trás. Você pode manter o braço estendido ou pode apoiar a cabeça sobre a mão esquerda, escorregue o tronco para o lado direito, acomode bem as costas, a cabeça, o pescoço. Observe o alongamento que acontece na lateral esquerda do seu tronco. Flexione a perna direita, segure, se for possível, o tornozelo direito com a mão direita. Observe o que muda, qual a sensação. Perceba se está confortável a posição do braço. Se não estiver, faça ajuste. Perceba se está confortável a posição da cabeça. Se não estiver, faça ajustes. Se já estiver forte, mantenha ou afrouxe. Se estiver fácil, se quiser, escorregue o calcanhar esquerdo para o lado direito, intensificando o alongamento. Observe agora toda a lateral esquerda do seu tronco. E estando bem acomodado, faça respirações mais profundas, sentindo também a intensidade desse alongamento, não só externamente, mas também lá por dentro. Inspirando mais profundo. Perceba se sente mais o movimento respiratório na região da axila, da costela. Volte devagar, soltando o tornozelo, voltando o calcanhar, voltando o tronco, o braço, estenda as pernas, solte o corpo e observe, não só externamente, mas também internamente. Qual a sensação que fica após o exercício? Pernas estendidas e unidas, braços ao lado do corpo. Flexione a perna direita, leve o pé direito sobre o joelho esquerdo. Gire o quadril para a esquerda e a mão esquerda gentilmente puxa o joelho direito em direção ao chão. Mantenha o seu ombro direito tocando o chão. O braço direito bem acomodado, da melhor forma que você preferir. Solte o peso da cabeça. Relaxa onde sente que alonga.
Sinta os movimentos respiratórios internos, fazendo respirações mais profundas. Toda a atenção em você mesmo. Gentilmente, volte o braço direito ao lado do corpo, volte o joelho, estenda a perna direita, acomode o seu corpo no chão, solte o peso do corpo. Compare o lado direito com o lado esquerdo, o lado que você alongou, que você torceu. Flexione agora a perna esquerda, levando o pé esquerdo sobre o joelho direito. Gire o quadril para a direita, a mão direita gentilmente puxa o joelho esquerdo em direção ao chão. Ombro esquerdo toca o chão, braço esquerdo bem apoiado, relaxado. Cabeça solta, pescoço relaxado. E vai se acomodando, se envolvendo com a respiração. Respirando de forma suave e prolongada, sentindo o movimento interno, quando o ar entra, a expansão, quando o ar sai, a retração. Volte devagar o braço esquerdo, a perna, o joelho esquerdo, a perna. E depois estenda as pernas, solte bem os pés, solte os braços, solte a cabeça. Solte bem o seu corpo e perceba como sente o contato com o chão. Será que é possível soltar um pouco mais? Será que esse soltar mudou alguma coisa em relação ao início da prática, quando você também soltou o corpo? E o que mudou agora em relação ao início da prática? Toda a atenção em você mesmo. E devagar, vai voltando, flexionando uma perna, depois flexionando a outra, acomodando o quadril, as costas, a cabeça, levando o tornozelo esquerdo na coxa direita, como se fosse um 4, aproximando agora o joelho direito em direção ao peito, segurando por trás da coxa direita ou pela frente do joelho direito. Sem deixar o pescoço alto, procure acomodar bem a sua cabeça, relaxando os ombros, relaxando o pescoço, acomodando o seu quadril.
procurando relaxar onde sente que alonga. Acompanhando a sua respiração. Solte o joelho direito, leve o pé esquerdo no chão. Agora coloque o tornozelo direito na coxa esquerda, como se fosse um 4. Traga o joelho esquerdo em direção ao peito, acomodando seu quadril, segurando por trás da coxa esquerda, pela frente do joelho esquerdo. Veja se está com se os ombros estão acomodados, a cabeça, se o pescoço está relaxado. E aí você vai aproximando gentilmente a perna dentro do seu limite, trabalhando o alongamento agora da coxa direita, região do quadril, percebendo aonde sente o trabalho maior. Aonde pode relaxar. Solte a perna esquerda, deixe os pés no chão, joelhos para o alto. Acomode bem o seu quadril, observe o efeito do que você fez. Traga, aproxime os joelhos do peito, afaste os joelhos, passe os braços entre as pernas e cada mão segura o respectivo dedão do pé. Observe as costas, o quadril. Cabeça continua tocando o chão. E agora veja se é possível, aos poucos, sem pressa, aproximar os joelhos, segurando os pés. Os joelhos vão ficando mais próximos, levando os pés um pouco mais para o alto. Isso, excelente. Ótimo. Não fazendo força com o pescoço, nem com os ombros, acomodando bem, isso. Respirando. Quando achar que já trabalhou o suficiente, você mesmo volta devagar. Quando voltar, solte os pés, deixe os pés no chão, joelhos para o alto. Observe o efeito do que você fez, como sente a região do quadril, virilhas, parte interna das coxas, posterior, musculatura posterior das pernas, como sente a região lombar. Solte o peso do corpo. Observe a sua respiração. E vamos agora deixar os pés paralelos, os calcanhares próximos ao quadril, joelhos para o alto, os braços ao lado do corpo. Vamos fazer agora o movimento contrário. Vamos empurrar o chão, vamos empurrar com os pés o chão. Vamos elevar o quadril para o alto até formar uma linha joelho, quadril e ombros. Vamos trabalhar a região glútea, que é importante para o nosso equilíbrio. Perceba que os glúteos te mantêm na postura, você relaxa atrás do pescoço, você pode aproximar o queixo do peito, alongando atrás do pescoço, mantendo a cabeça bem acomodada.
trabalhando músculos das pernas e musculatura glútea. Observando a sensação, observando a respiração, voltando devagar, vértebra por vértebra. Quando o quadril tocar o chão, você pode soltar as pernas, soltar os braços, observar a sua respiração. Relaxe a região da nuca, relaxe toda a musculatura das costas, relaxe o quadril, relaxe glúteos. Solte o peso do corpo. Perceba se é possível relaxar os músculos que você trabalhou. Volte devagar, vamos nos virar de bruços agora. Virando de bruços, já vamos deixar a testa e o queixo no chão, as pernas e os pés unidos, as mãos ao lado das costelas, na parte baixa. Vamos fazer a postura da cobra. Deixar as mãos ao lado das costelas, aproximando as escápulas, aproximando pernas e pés, testa ou queixo no chão. Comece a elevar a cabeça olhando para frente, estendendo o pescoço. Sem a ajuda das mãos, comece a elevar o tronco, aproxime as escápulas, leve os ombros lá para trás, trabalhando os músculos. Isso. Musculatura dorsal, os músculos profundos que ficam ao lado da sua coluna. E cada um vai ficar o tempo que achar que deve. Quando você achar que já trabalhou o suficiente essa musculatura, você volta. Quando voltar, solte imediatamente o corpo e relaxe. Relaxe a região da nuca, relaxe a região entre as escápulas. Solte o peso do corpo no chão. Perceba a sua respiração. Vamos continuar descansando na postura da criança, levando o quadril lá nos calcanhares, o mais próximo que você puder. Pode afastar os joelhos, deixar os joelhos próximos. A posição das mãos você escolhe, dos braços, da cabeça. Pode colocar uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos, ou os cotovelos no chão e as mãos seguram o rosto. Os braços para frente ou para trás. O importante é você descansar, relaxar. Sentir os movimentos respiratórios nas costas.
E vai voltando devagar da postura da criança. E vamos passar a nos sentar com os pés no chão, os joelhos para o alto. Isso. Nós vamos aproximar bem os calcanhares e os pés do tronco. Vamos abraçar as pernas. Vamos tirar os calcanhares do chão e vamos treinar nosso equilíbrio nessa postura. Tire os calcanhares, se possível, tire os dedos dos pés. Solte o peso do seu corpo lá no seu quadril. Procure achar um ponto de equilíbrio. Quando estiver ok, solte a cabeça. Como se você fosse ficar aqui 15 minutos na postura. Relaxando bem o pescoço, soltando o peso da cabeça. Relaxando os pés, as pernas. Os braços não fazem um esforço exagerado para se manter. Você vai tirando o esforço desnecessário. Veja se as mãos, se você pode segurar os braços para te manter na postura, mas sem um esforço exagerado. Veja se pode relaxar mais os ombros, relaxar mais o pescoço, os músculos da sua face, os olhos, a garganta, o maxilar, a língua. Percebendo como está a sua respiração. Gentilmente voltando a cabeça, levando os pés no chão, abraçando as pernas por trás das coxas, aproximando bem o tronco das coxas, colando o seu tronco nas coxas, apontando os dedos dos pés para o teto, deixando somente os calcanhares tocando o chão. Sem descolar o tronco das coxas, mantendo bem apoiado, devagar, sem pressa, vai escorregando os calcanhares para frente, inclinando o tronco à frente a partir do seu quadril. Quando sentir que começou a descolar, você para. Aí você para, relaxa, acomoda o quadril, veja se pode crescer um pouco mais com a coluna dentro do seu limite, afastando isso, alongando a sua coluna, ganhando espaço entre as vértebras, respirando. Se já chegou no seu máximo, você leva as mãos nos pés. Olha para frente, abre o peito. E aí você arredonda as costas, solta a cabeça. E aí, se for possível, você escorrega um pouco mais agora os calcanhares, já que você pode descolar o tronco das coxas dentro do seu limite e vai estendendo as pernas. Mas no relaxamento, acomodando bem a sua lombar, levando o foco na sua respiração, inspirando fundo, soltando o ar bem devagar. Inspire, sinta os movimentos respiratórios lá nas costas, solta o ar bem devagar, relaxando a musculatura, sentindo todo o alongamento na cadeia muscular. Toda a musculatura posterior está sendo alongada, mas sem exagero, dentro do seu limite. Se observa, procura relaxar e gentilmente vai voltando devagar. Voltando, mantendo as pernas estendidas ou semiflexionadas. O importante é que você fique com a coluna bem ereta, procurando sentir os isquios tocarem o chão, relaxando os ombros, se percebendo na posição do bastão com a coluna ereta.
Respire, se acomoda, treinando esses músculos que te mantêm na postura ereta, musculatura antigravitacional. Só mais um pouco. Muito bem. Leve as mãos lá atrás das costas. Solte o peso da cabeça, relaxe toda a musculatura que você alongou, respire. Volte gentilmente a cabeça. Vamos agora nos deitar de barriga para cima. Vai acomodando o corpo, flexionando as pernas, deixando os pés no chão, joelhos para o alto. Acomode seu quadril, a cabeça, traga os joelhos para o peito e faça um pequeno movimento com as pernas de um lado para o outro, massageando as costas, massageando a região do quadril, região lombar. Sentindo o toque do seu corpo com o chão. Parando devagar com os movimentos, se desejar. Quando desejar. Virando gentilmente a cabeça de um lado para o outro, como quem massageia o couro cabeludo. Relaxando também o pescoço. Respirando. Parando devagar com os movimentos, quando desejar. Levando os braços estendidos lá para trás, alongando. Depois estendendo as pernas, espreguiçando prazerosamente. Quando achar que já espreguiçou o suficiente, cada um no seu tempo, volta os braços. Sem pressa. Fazendo os ajustes como quando começamos a prática, escolhendo a melhor posição para as pernas, melhor posição para os braços, para as mãos, a cabeça. Soltando o peso da cabeça. Soltando o peso dos braços, soltando o peso das pernas. Percebendo as partes do corpo que tocam mais o chão do que outras. Procurando soltar o peso do corpo nesses pontos de maior contato. E relaxando as partes do corpo que não tocam tanto o chão. Então você observa o contato dos calcanhares e das panturrilhas com o chão. E você relaxa a região do tornozelo. Você relaxa a sola do pé, peito dos pés. E os dedos dos pés, soltando o peso dos pés lá nos calcanhares, percebendo o toque das coxas e das panturrilhas com o chão, relaxando atrás dos joelhos, relaxando dentro dos joelhos. Sentindo o toque do quadril com o chão,
relaxando as pernas, soltando as pernas, relaxando as virilhas, assoalho pélvico, glúteos, relaxando baixo abdômen, o abdômen, o tórax, relaxando a região lombar, os músculos que ficam ao lado da coluna, a região da coluna, o alto das costas, a articulação dos ombros, os braços, cotovelos, os punhos, palmas das mãos, cada um dos dedos das mãos. Soltando bem braços, soltando bem as pernas, soltando bem o tronco, soltando o peso da cabeça, relaxando o pescoço, relaxando os ombros, a garganta, a língua, os lábios. Toda a musculatura da face relaxa, os olhos, a testa, couro cabeludo, dentro da cabeça. Todo o corpo relaxa. Tenha certeza que pode relaxar cada vez mais. Continue soltando o corpo.
Perceba o toque do seu corpo com o chão, a temperatura do ambiente em que você está, os sons ao seu redor, os sons mais distantes, os sons mais próximos, o som da minha voz. Vai inspirando mais profundo, mexendo as mãos, mexendo os pés, virando a cabeça de um lado para o outro, levando os braços lá para trás, gentilmente, espreguiçando, fazendo os movimentos que o corpo desejar. Sem pressa, voltando do seu relaxamento, virando-se de lado quando desejar, sentando-se na postura de meditação, sem nenhum tranco. Sente-se, acomode bem as pernas, observe sua coluna, se está confortavelmente ereta, se pode relaxar os ombros, acomodando a cabeça, relaxando o pescoço. Estando bem acomodado, passe a observar os movimentos que acontecem no seu corpo quando você respira. Como quando trabalhamos durante a prática, sentindo essa expansão interna quando o ar entra gentilmente. E essa retração quando o ar sai lentamente. Aos poucos inspirando mais profundo, sentindo essa expansão interna, como se o ar empurrasse a parede do corpo para fora, se expandindo. E depois suavemente, enquanto o ar sai, o corpo vai retornando, vai retraindo. E aí toda a sua atenção fica nesse movimento interno. Por 2 minutos, não precisa ser muito. Deixe que a respiração aconteça e você só observa, se for possível, esse movimento que acontece internamente.
Então ficamos, na verdade, 13 minutos. Se você quiser continuar, fique à vontade. Se precisar finalizar a prática, leve os pés no chão, abraça as pernas, solte a cabeça à frente. Eu agradeço a presença.